Ei, aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender o que é Skirt, Brim e Raft e como configurar eles no Prusa Slicer, tá? Então eu tenho aqui um exemplo das três opções, tá? O Skirt, o Brim e o Raft, que basicamente consiste em você imprimir essas estruturas junto com a sua peça. E cada uma delas vai servir para alguma coisa, tá? Então, aqui no caso do skirt, ó, é basicamente uma saia em volta da sua peça que vai servir, por exemplo, para limpar o bico da impressora e serve para você verificar como que o material está fluindo, tá? Então, como que está o fluxo dele. Ele pode ser impresso em torno da peça, ou caso você tenha mais de uma peça, por exemplo, 3 peças diferentes, ele pode imprimir em volta das 3 peças, tá? No caso do Brim, ele vai servir, digamos que para te ajudar a fazer a peça aderir à mesa, tá? Então, ele vai imprimir essas linhas que normalmente ficam grudadas na peça, tá? E você consegue alterar o valor em que vai ter a distância do Brim até a sua peça. Porque em alguns casos, essa estrutura pode grudar bastante na sua peça, tá? E aqui, por último, a gente vai ter o Raft, né? Que a gente pode se dizer que é uma jangada impressa embaixo da peça, que serve para adesão da peça na mesa, tá? Normalmente é um pouco difícil de retirar, tá? Porque a gente consegue escolher a quantidade de camadas que ele vai ter embaixo da peça, mas na maioria das vezes gruda bastante. E eu particularmente não sou muito fã dessa estrutura, porque acaba estragando um pouco a parte de baixo da peça, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês no Prusa Slicer como que faz para configurar eles. Eu vou adicionar a mesma peça que eu mostrei para vocês, que é essa aqui. E agora, para a gente ativar as três funções, você vai vir aqui em Print Settings. E aqui a gente vai ter uma categoria de Skirt em Brim. Então, aqui a gente vai ter quantas voltas de skirt você quer colocar. Normalmente eu coloco de 1 a 3, mas você pode colocar quantas você quiser, tá? Aqui é a distância entre o Brim e o objeto, que é 3 milímetros. Aqui a altura do skirt, né? Você pode subir as camadas, mas eu também não costumo subir muito. E aqui, essa aqui é uma opção muito interessante, que é o Draft Shield, tá? Então, eu vou adicionar aqui 2 e vou mostrar para vocês com um exemplo, ó, fatiando. Fica basicamente desse jeito, que é como eu mostrei para vocês. Mas quando a gente volta aqui e ativa essa função Draft Shield, é uma função muito importante para quando você vai imprimir com ABS, tá? Porque ele vai criar um escudo em volta da sua peça, tá vendo? E que na maioria das vezes vai te ajudar a fazer com que a peça não descole, né? Ele mantenha o calor ali na hora da impressão para a peça, tá? Agora, no caso do Brim, ele é também bem simples. Eu vou aqui desativar. É bem simples, consiste em você colocar algumas voltas grudadas na sua peça, tá? Então, aqui ele está selecionado com Brim do lado de fora apenas. Aqui a gente tem sem Brim, né, desativado. Aqui é Brim do lado de dentro e aqui é Brim fora e dentro, tá? Então, você vai ativar a função que você quer. Eu quero do lado de fora somente. Aqui a gente tem a largura. Então, eu poderia colocar, vamos testar 5 milímetros de Brim. Ó, e aqui é a separação entre o Brim e a sua peça, tá? Então, normalmente é bom que você coloque valores pequenos, ponto 0.1, 0.2, para você ir testando, tá? Porque o Brim é necessário que ele fique grudado na sua peça para manter a adesão, né? Para ajudar a peça a se fixar na mesa. Então, funciona basicamente desse jeito aqui. Você pode alterar a largura, caso você precise que tenha uma área maior, né, de adesão na mesa. E agora, a última opção é o Raft, que está dentro aqui de Support Material, tá?
Então, clicou em cima, aqui a gente vai ter a categoria do Raft, tá? Aqui a gente tem Raft Layers, quantas camadas você quer. E aqui é o contato do Raft com a peça, com a parte de baixo da peça, tá? Que se você aumentar, pode fazer com que ele grude menos na sua peça. Então, aqui a gente vai colocar... normalmente eu coloco de 2 a 3, mas pode ser que a sua peça precise de um pouco mais. Naquela peça que eu mostrei para vocês, eu coloquei 3 camadas, porque sempre tem essa camada aqui verde escura, primeiro, que é bem para grudar mesmo a peça, tá? Normalmente, quando a gente arranca isso aqui, é bem mais difícil de tirar essa parte verde escura. E essa aqui é mais para grudar na mesa, tá? Então, aqui a gente tem 2 camadas. Eu vou aumentar aqui para vocês verem como que fica, ó. Vou colocar 4. E aqui você pode aumentar e colocar, por exemplo, 0,15 para testar, para ele não ficar tão grudado, ó. E é isso, basicamente ele vai adicionando camadas aqui, de acordo com o que você desejar. Então, é bem simples de configurar e cada um vai ter o seu propósito, tá? Então, é isso. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!